Meus amigos, observem o que eu escrevi aí e o que que essa figurinha te dá de ideia. Então, eu andei dando uma olhada nos papos passados, há mais de 4 meses, mais ou menos, eu falei de excelência, só que eu falei de muita coisa ao mesmo tempo. E aí, como às vezes o Afonso fala, isso aí dá para 3, 4 reuniões. Então eu resolvi pegar essa parte de excelência, já que a gente tem falado bastante nessa parte comportamental, e a excelência é uma coisa que está ligada a isso. Então eu espero que você faça uma reflexão e aproveite o que eu reservei para você aqui. Então, é lógico que a pergunta básica é sempre quase essa: como melhorar a qualidade da minha vida? A gente tem muitas alternativas, tá, para essa resposta, mas é bom que a gente se faça de vez em quando com tamanhos diferentes. Então, hoje, o que que eu posso fazer para melhorar a qualidade da minha vida? E aí eu dou uma resposta do meu jeito aqui. A excelência é um dos caminhos para essa transformação. Então, se você colocar a excelência no seu dia a dia, você vai melhorar com certeza a qualidade de sua vida. E antes de entrar no assunto, eu relembrei de alguns pensamentos que eu quero voltar a dividir com você. E depois, se for o caso, eu republico eles no grupo, como eu estou fazendo com os pensamentos de Buda. Esse de Voltaire. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, viver é isso, ensinar e aprender, aprender e ensinar. Então, eu acho que Voltaire foi muito feliz quando deixou escrito isso. O Adams, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Um professor sempre afeta a eternidade. Ele nunca saberá onde sua influência termina. Por que que para mim foi importante? Porque eu escolhi ser professor durante grande parte da minha vida. E ele diz isso, um professor sempre afeta a eternidade. Ele nunca saberá onde sua influência termina. Mas eu quero complementar isso e dizer o seguinte: todos nós somos professores, mesmo que seja pelo bom ou mau exemplo. Então, professores, todos nós somos, ou pelo bom exemplo, ou pelo mau exemplo, ou pelas cores que você escolhe ensinar. Mas, de qualquer forma, é bom pensar nisso. Então, fica uma conclusão importante aqui. Nós sempre afetamos a eternidade pela nossa forma de pensar e agir. Então, se o nosso pensar e agir nós geramos os bons e os maus exemplos, então todos nós afetamos a eternidade. Então é muito legal a gente refletir sobre isso. Nós sempre afetamos a eternidade pela nossa forma de pensar e agir. Voltando ao foco, qual é o nosso foco mesmo? Excelência. O que é para você hoje, no seu tamanho? Talvez atrás você pensou diferente. Repense. Excelência hoje para mim é o quê? A definição de excelência é essa. A excelência é o resultado gradual do esforço contínuo em busca do melhor. A excelência é o resultado gradual do esforço contínuo em busca do melhor. Ok, mas eu gosto de fazer outros comentários. Eu gosto, como matemático, eu gosto disso.
excelência é o hábito de fazer um delta por cento a mais. Então, sempre que você oferece algo a mais, você está sendo excelente. Então, mas torne isso um hábito. Excelência é o hábito de oferecer um pouquinho a mais, tá? Eu gosto que a gente pense nisso, principalmente se você quer ser um ser melhor. Ser excelente é fazer a diferença. É dito de uma maneira diferente o que eu já disse. Ser excelente é fazer a diferença. E aí vem a pergunta: quantos fazem a diferença? Eu falei isso para lembrar essa estatística. A estatística diz o seguinte, que, no geral, 5% somente que fazem a diferença. E num grupo seleto, como o nosso, por exemplo, nós vamos achar talvez 10, 20% de pessoas que praticam fazer a diferença naquilo que fazem. Então, procure pensar o significado de fazer a diferença no meio em que você vive. E eu complementei essa parte que eu acho que ela é legal fazer a diferença, que só faremos a diferença se estivermos motivados. Então, quando você faz uma coisa motivado, a chance de você estar fazendo a diferença é muito grande. Então, lembre-se disso. Eu faço a diferença quando eu estou motivado, porque eu vou fazer aquilo que eu faço melhor. Então, as pessoas vão perceber isso. É por isso que a gente faz a diferença. E aí, eu preciso estar motivado. E o que é que nos motiva? Tem alguma coisa que pode me ajudar a melhorar a minha motivação? Uma coisa que já foi dito e que a gente tem que pensar: benefícios a obter e prejuízos a evitar. Então, veja bem, você quer fazer a diferença? Lembre-se disso. Você tem que estar motivado. E para você melhorar sua motivação, é lembrar dos benefícios que você vai ter por estar motivado. E quando você está desmotivado, lembrar que você tem prejuízos. Então, os prejuízos a evitar quando você faz alguma coisa desmotivado. Então, quando a gente faz uma coisa desmotivada, a chance de prejudicar a saúde é muito grande. Então, se você vive tendo problemas de saúde, veja se você não está tendo desmotivações. Procure trabalhar nos seus níveis e melhore a sua motivação. Melhorando a sua motivação, você vai melhorar com certeza a saúde. Quando você está desmotivado e você vai ensinar alguma coisa tal, então a gente se torna deficiente físico, porque quando a gente está desmotivado, o nosso organismo deficientes físicos, tá? Nos papos do Evandro, da Vera, aí é bom a gente lembrar disso. Motivação. Quando a gente vai estudar desmotivado, a gente acaba se transformando em deficientes intelectuais. Um professor que ensina os alunos desmotivados, ele não forma pessoas intelectuais, ele forma deficientes intelectuais. É bom pensar a respeito disso. E também, quando a gente está desmotivado e vai fazendo as coisas, a gente acaba se tornando em deficientes mentais também. É bom a gente lembrar que quando a gente está desmotivado, a gente tem que evitar esses problemas aqui. Saúde, no físico, intelectuais
e mentais, tá? É bom a gente pensar. Os benefícios a obter. Esses benefícios a obter, eu não vou nem eu relatar. Eu vou pegar os testemunhos deixados para nós. O que que os entendidos afirmam sobre os benefícios que a gente tem quando a gente está motivado? Um deles é esse aqui, ó. Quando a atividade é prazer, a vida é uma grande alegria. Quando a atividade é dever, a vida é escravidão. Em qual lado você está? Quando a atividade é prazer, a vida é uma grande alegria. E é isso que nós precisamos. A outra parte não interessa. Quando a atividade é prazer, a vida é uma grande alegria. Minha vida está sendo isso? Os sonhadores afirmam o seguinte: os apaixonados pelas suas missões ou tarefas, esses farão com que a palavra alegria tenha sentido em suas vidas. Os apaixonados pelas suas missões ou tarefas, esses farão com que a palavra alegria tenha sentido em suas vidas. Veja se você se apaixona por aquilo que você faz é, e transforma a sua vida numa grande alegria. Isso é muito legal. O que eu queria te lembrar também é do que disse Vincent Lombardi. Ele diz assim: a qualidade de vida de uma pessoa está em proporção direta com o seu compromisso com a excelência, independente do campo de atividade que escolheu. Então, nós falamos um pouquinho em excelência. Veja se você acrescenta esse delta nas coisas que você faz. E lembre-se que Lombardi já afirmava lá: a qualidade de vida de uma pessoa está na proporção de independente do campo de atividade que escolheu. Então, a excelência vai fazer uma grande diferença se incrementada na sua vida. Uma dica importante aqui: devemos encarar nossos afazeres como oportunidades e não como castigos. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, penso, isso é uma oportunidade que está aparecendo na minha vida. Sai fora desse negócio de castigo, de reclamar do que você faz. Então, lembre-se que aquilo que você está fazendo é uma oportunidade para você crescer ainda mais. Tá? Pense, se você aplicar a excelência, com certeza você vai crescer ainda mais. E para complementar essa ideia, lembrando o seguinte, que todos nós queremos aquele tal sucesso tal. E qual é o segredo do sucesso? Então, o segredo do sucesso é lembrar o seguinte: só fazemos bem as coisas que gostamos de fazer. Então, eu tenho que trabalhar nas minhas meditações, tal, transformar as coisas que eu tenho que fazer em uma coisa que me faça bem, que eu goste. Só fazemos bem as coisas que gostamos de fazer. É nessas coisas que você vai praticar a excelência. Albert Einstein fala uma coisa que eu já repeti e vou repetir tantas vezes quanto eu puder. O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, se você quer ter sucesso, tem que se dedicar. É a dedicação que te leva ao sucesso. E eu vou relembrar você as leis mais importantes que eu conheci sobre sucesso. Isso aqui faz parte da minha vida e eu gosto muito disso. A primeira lei de Russell sobre sucesso é ser humilde. Tudo isso já foi falado nos papos anteriores aí e tal, mas pare para pensar. O que é ser humilde para você? Veja o que diz Russell: ninguém pode multiplicar-se por si mesmo. O ser humano precisa primeiro dividir-se e dar-se ao serviço de todos, colocando-se assim dentro de todos. Acho legal essa forma dele dizer isso. Ser humilde.
Ninguém pode multiplicar-se por si mesmo. O ser humano precisa primeiro dividir-se e dar-se ao serviço de todos, colocando-se assim dentro de todos. Lei da reverência. Reverência, o que é para você? Ore reverente é só o suficiente para familiarizar-se consigo mesmo, ouvirá os sussurros da fonte universal. Aquilo que o Afonso nos levou a fazer. Isso é reverência. Só que ele deixou a gente lá no nível. E você, uma hora dessa, vai ouvir os sussurros da fonte universal, passando para você as coisas que você precisa saber. Então, reverência nada mais é que meditar, tá? É, o que eu gostei dessa pesquisa, porque a gente fala em meditar, que é fácil, fácil. Esse pessoal de Harvard, Virgínia, da área de psicologia, fizeram uma pesquisa que eu achei importante a gente pensar a respeito. Ficar só numa sala, sentado por 15 minutos, tendo a opção de tomar pequenos choques, veja bem o que os caras montaram. Botavam o cara numa sala para ele ficar 15 minutos ali. E o cara, nessa sala, tinha um lugar que vai pôr a mão ou o pé, sei lá, vai tomar choque. Olhe o que eles observaram nessa pesquisa. 30% desistiram. Então, das pessoas normais à nossa volta aí na sociedade, 30% desistiria de ficar sozinho 15 minutos praticando a reverência. 50% acharam ruim. 70% dos homens preferiram levar pequenos choques. Então veja, com poucas pessoas praticam realmente meditação em nossa sociedade. E aí, às vezes, a gente reclama que a gente tem problema. Mas essa pesquisa nos dá uma ideia de como é formada a nossa sociedade. É bom pensar a respeito. A terceira lei de Russell é a inspiração. O que é inspiração para você? Lampejo de inspiração vem apenas àqueles que se sintonizam com o universo. Intuição e inspiração formam a linguagem da luz, aquilo que o Afonso tentou passar para nós no exercício hoje. Então, a fonte de luz, a fonte que nos alimenta. Então, voltar para isso é buscar intuição e inspiração, tá? Porque isso vem dessa luz maior. É bom pensar a respeito. A quarta lei de Russell é a lei da determinação. Determinação. Como é que fica isso para você? Você precisa reunir sua energia, preservando da dissipação em qualquer direção diferente da intencionada. Pensar numa coisa de cada vez, tá? Pense numa coisa de cada vez. Então, mindfulness, né? Fullness. Então, treinar, fazer uma coisa de cada. Isso melhora a nossa energia, o nosso potencial. É bom a gente pensar. E a quinta lei é a lei da alegria. Então, essa é muito importante e a gente já conhece. Quanto maior a alegria na consciência interior do indivíduo, maior a força de recarga da energia, pensamento dentro do ser. Então, quando você tem alegria, você revitaliza suas energias. Então, a alegria é ficar feliz. Quanto mais felicidade você desenvolver em você, né, maior vai ser sua força de recarga. Busque o êxtase interior. Sabe? Pense a respeito disso. Buscar aquela alegria que vai te manter cada vez melhor.
E depois de lembrar essas 5 leis de Russell, eu já te lembrei dessa equação que é importante para a gente resumir tudo isso. Você lembra da equação do comportamento? Nosso comportamento tem uma equação. Como é essa equação? Vamos ver ela devagarinho. Pensamentos acabam tornando-se em ações. Então, aquilo que você começa a pensar, 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 vai se transformar em ações. As ações, se você repetir, 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 elas se tornam o quê? Hábitos. Então, pensamento, ações. Ações tornam-se hábitos. Os hábitos, quando enraizados, eles nos definem, ou seja, eles se tornam caráter, eles se tornam a gente. A gente é a soma de todos os nossos hábitos. Então, esse é o nosso caráter. E o caráter traça o nosso destino. Então, eu gosto muito dessa equação. Quando a gente pensa nela, a gente tem uma lógica de tudo que acontece com a gente: pensamentos, ações, ações, hábitos, hábitos, caráter, caráter, nosso destino. E um lembrete de Da Vinci que diz assim: quem pensa pouco erra muito. Então, lembrando que nós somos seres pensantes. Então, pensar, refletir para evitar erros, tá? Então, quem pensa pouco erra muito. O lembrete de Henry Benjamin, ele diz assim: não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Pense nisso. É isso que o Benjamin está tentando nos orientar aí. E eu queria te agradecer pela atenção, dizer que foi muito bom eu recordar com você isso, me faz muito bem.